Mas além dos vascaínos, teve outro clube que não ficou muito feliz com o título do Corinthians. Cuiabá. Isso mesmo, Cuiabá. Porque o presidente do Dourado, Cristiano Dresch, mais uma vez apareceu para fazer críticas ao Corinthians e, mais especificamente, críticas ao título conquistado pelo Timão na Copa do Brasil. Cartola que reclamou do histórico recente, assim como já fez em outras vezes, do histórico recente de inadimplência por parte do Alvinegro do Parque São Jorge. Segundo Cristiano Dresch, a base do elenco foi montada no segundo semestre de 2024, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e deixou de cumprir compromissos financeiros. E a gente tem aí na tela a aspa do Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, falando justamente desse título do Corinthians. Abre aspas. Não estamos falando apenas de um problema financeiro ou burocrático. O Corinthians montou um time competitivo sem pagar quem devia. Utilizou esses atletas e foi campeão. É um caso de estelionato esportivo. Enquanto alguns clubes fazem sacrifícios para manter salários e contratos em dia, outros seguem disputando, vencendo e levantando taças, mesmo sem cumprir suas obrigações. Isso compromete a credibilidade das competições, foi o que disse Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. O Cuiabá, inclusive, que reclamou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD, da CBF por um atraso do Corinthians. Clube paulista que foi punido por atrasar uma parcela de renegociação das suas dívidas, tem como o Cuiabá o principal credor, e entre essas parcelas estavam as de 780 mil reais que o Corinthians deve pagar periodicamente pela compra do volante Ranielli, que foi titular nessa conquista da Copa do Brasil. O Corinthians, que tem um transfer ban já em vigência por conta da dívida de 40 milhões de reais com o Santos Laguna do México pela contratação do Félix Torres, que aconteceu também no ano passado, e um transfer ban interno também por conta desses atrasos das parcelas da CNRD. Mauro César Pereira, Cristiano Dresch aparecendo para fazer críticas a essa montagem de elenco do Corinthians, a inadimplência do Corinthians em relação ao pagamento dos seus reforços, pelos seus reforços, e conquistando nessa temporada a Copa do Brasil 2025. Essa questão pode ser resumida com uma frase, né? Se você não concorda com o presidente do Cuiabá, eu te faço uma pergunta: você gosta de levar calote? Se você disser que sim, ok. É justamente isso, né? Porque, de fato, o Corinthians tem uma base de um time que montou, e isso a gente está saindo do âmbito dentro das quatro linhas, né, Mauro? Porque dentro das quatro linhas a gente debate, aqui a gente fala o que o Dorival teve de decisões, os jogadores que tiveram bom desempenho ao longo dessa Copa do Brasil, mas isso é uma questão maior, porque o Corinthians, de fato, contratou a maior parte dos seus jogadores para essa temporada em 2024. Tem esse transfer ban já em vigência por conta do Félix Torres, e aí o Cuiabá é um dos maiores credores também aqui internamente, né? Mas tem outros transfer ban em vigência do Félix Torres. Tá para sair também uma punição, essa situação ainda não resolvida, pelo Garro com o Talheres. Matias Rojas, que deixou o clube também, rescisão, tem valores a receber do Corinthians. Maicon, que negocia a renovação ou a compra em definitivo por parte do Corinthians também. O Corinthians não pagou os empréstimos, primeiros 2 empréstimos ao Shakhtar Donetsk. Tem situação também com o José Martínez, ou seja, o Charles também com o clube da Dinamarca. Ou seja, são jogadores que foram comprados na temporada passada, que o Corinthians não pagou e que hoje formam um time campeão. Nesse ano, né, Mauro? O Corinthians só contratou o Andileri e o Vitinho. Então, todos esses jogadores que estão no Corinthians hoje, que foram campeões da Copa do Brasil, foram contratados na temporada passada e a maioria deles não teve esse pagamento. Então, é algo que o Corinthians vai ter que se preocupar também em termos de fair play financeiro e que, assim, de novo, saindo das quatro linhas, é algo que a gente tem que se preocupar também e tem que falar por aqui, porque o Corinthians não está honrando seus compromissos com os outros clubes dos quais contratou jogadores importantes, né, Mauro? Isso já é um modus operandi, né? Aliás, o Vitinho foi inscrito na correria numa segunda-feira porque sabiam que o transfer ban chegaria à meia-noite, né? Verdade. Houve um esforço para inscrever um jogador reserva na última hora, antes do transfer ban. O transfer ban e o Corinthians, eles andam juntos o ano inteiro, né? O noticiário do Corinthians está sempre recheado dessa expressão. E a partir, depois de abril, né? Virado de abril para maio, além dos balanços que os clubes têm que apresentar até o último dia do quarto mês do ano,
deverá entrar em vigor o fair play financeiro da CBF. Vejamos se ele vai ser levado realmente adiante. Se isso acontecer, muita coisa vai mudar nas contratações que virão, né? E isso deve impactar bastante clubes que não é que não conseguem, não se esforçam para se organizar. Alguns torcedores rivais chamaram essa final de Copa Serasa. Não por acaso. É irônico, é sarcástico, é maldoso. Maldoso não, é sarcástico, é irônico. Mas é a realidade. Os dois não pagam. O Vasco tem recuperação judicial. Veja um argumento que algumas pessoas utilizam para defender a política do Vasco. Você entra em recuperação judicial, que é um recurso existente na lei para empresas, no caso um clube, né, que está à beira da falência, para que ele possa se reorganizar, negociar suas dívidas e pagá-las, né, priorizar, continuar funcionando e tal. Aí, ao mesmo tempo que você utiliza essa ferramenta para acertar suas contas, você contrata vários jogadores. Mas são emprestados, mas eles têm custo, gente. Você onera a sua folha de pagamento, é mais despesa. Então, eu tenho dinheiro para pagar o salário, por exemplo, do Matheus França, um jogador que estava na Premier League, ganhando em Libra, para ser reserva do Vasco, reserva. Mas eu não consigo pagar, eu quero pagar com deságio de 90%, 92% o que eu devo ao Valdir Bigode, por exemplo, né, que é o credor que ficou em evidência no Vasco. Isso gera, inclusive, um desequilíbrio esportivo, porque o clube que pagou tudo direitinho, de repente ele vai bater de frente e ser eliminado por um adversário que está em recuperação judicial, contratou jogadores que não deveria, porque ele não conseguiu pagar nem suas dívidas. Está tudo errado. Não pode. Mas como é que eu faço? Cara, se vira, acerta sua dívida. Se eu for rebaixado, seja rebaixado. Óbvio. Por que o clube de futebol vai ter N chances eternamente? Isso está tudo errado. E as narrativas que se constroem assim, são bizarras para justificar o injustificável. Tem gente que elogia a gestão do Vasco. Como assim? Realmente, nem o Corinthians, nem acho que pelo menos isso, né? Ninguém elogiou. Pode-se elogiar os jogadores pela conquista, comissão técnica, mas a gestão não. E você vê que o Corinthians mudou o presidente 2 vezes, né? Um deles, o afastamento pelo impeachment, assumiu quem era o vice, mas a política de contratações, a forma de lidar, de atuar no mercado, pelo jeito não vai mudar. Não vai mudar. Então o Corinthians pode ser o São Paulo de 2023, ganha uma Copa do Brasil e depois viver uma crise atrás da outra. É verdade. E o Cristiano Dresch usou esse termo estelionato esportivo. Termo forte, né? Você concorda com esse termo que usou o presidente do Cuiabá? Aí deixa por conta dele, né? Deixa por conta dele. Perfeito. Mauro Betting, essa situação do Corinthians, então, o Corinthians campeão da Copa do Brasil, e a crítica feita pelo presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, bastante chateado, ele que aparece várias vezes na mídia para falar sobre essa situação, né, para cobrar... Não só agora, exato. Não só agora, principalmente para falar sobre a questão do Ranieri, sobre a situação do Ranieri, como a gente já falou aqui, o principal credor do Corinthians nessas parcelas que o Corinthians tem a pagar da CNRD, e aparece agora no momento de título do Corinthians também para fazer suas reclamações e denúncias, Mauro Betting. Tem muito o que falar, né? Agora a gente imagine, e aí a gente, não é dizer que a gente seja cúmplice ou corresponsável, quando eu falo a gente, falando da mídia como um todo, né? E de novo, quando a gente fala mídia, não é só a Jovem Pan, a imprensa do Rio, de São Paulo, a imprensa só esportiva, num caso como esse, e pelas diferenças, né? Um dos tantos méritos da Jovem Pan é abrigar pessoas de ideias absolutamente distintas. Bom, eu pilhado, por exemplo, eu discordo de 99% do que ele fala de futebol e 800% do que ele fala fora do futebol. Mas a gente convive numa boa, que aliás seria ótimo, né? Ainda mais aproveitando neste momento natalino, né? Respeitai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não estou usando nem o amar-vos, porque é mais difícil. Agora, respeitar deveria ser o básico, sobretudo na mídia, na comunicação, que a gente de paz e muito amor, né? E ouvir, né? Mas enfim, ok. Mas no caso, imagine se fosse o contrário. Por exemplo, quando o Corinthians é rebaixado em 2007, né? E eventualmente fosse o Cuiabá ou qualquer outro clube, podia ser um outro gigante, o Palmeiras, por exemplo, para pegar o meu clube, né? O time pelo qual eu torço, né? Não sou o dono do clube. Tem gente que se acha dono dos clubes, mas não é o meu caso mesmo, né? Sou apenas mais um entre milhões de torcedores. Se imagine, por exemplo, então, para pegar nesse nível, se fosse um Corinthians e Palmeiras, né? Um derby que existe desde 1917, o confronto entre ambos.
se fosse contrário, digamos, o Palmeiras estivesse devendo para o Corinthians, um jogador que ele comprou, e o jogador vai fazer falta, como o dinheiro vai fazer muita falta, e o clube cai. Seria aldeões com chamas, com tochas, inflamando, discussões mais, evidentemente, democráticas, republicanas e tal. E ok, agora lamentavelmente fica, puxa, que coisa, né? Lembrando que o Cuiabá caiu, o Corinthians se salvou brilhantemente ano passado no rebaixamento, não só no rebaixamento, foi para a Libertadores, não foi bem, mas ganha o Paulista agora, contra quem ganha, ganha a Copa do Brasil contra quem ganha, uma campanha notável, com belíssimos gols no Maracanã, e no Maracanã não é qualquer jogo, uma festa muito bonita de Vasco, Corinthians e tal. E o jogo, enfim, melhor do que o jogo que havia sido da ida em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, assim, o que ele falou, a gente acabou de mostrar ao presidente do Cuiabá, tem muito o que falar, como destacou, como resumiu o Mauro César, cara, assim, vai falar o quê? E, claro, sempre lembrando, gente, que tem motivos para você estar endividado. Lamentavelmente, sem entrar em detalhes, evidentemente, hoje eu mesmo falando com um amigo meu que está há muito tempo numa situação muito delicada, ainda mais com o Natal, coisa... a Flora e tal, e ele, porque lamentavelmente a empresa onde ele estava faliu, está com dificuldades, enfim, e a gente, quantas histórias a gente não sabe, né? Agora, no caso do Corinthians, não, né? E vamos pegar de novo, voltando a 2012, 2013, quando é contratado o Alexandre Pato, e não pelo Pato, que não rola e tal. As dívidas feitas, a própria Neoquímica Arena, que foi meio que feita para não ser paga, né? E a gente sabe o que aconteceu, que não rola, e continua uma dívida impagável. Outras dívidas do Corinthians, sem contar os casos de polícia. Do torcedor, né? E maravilhoso, de novo, como o corintiano consegue fazer o que fez, tentando quitar parte das dívidas e conseguindo. Pano que deu tudo, a gente já conseguiu levantar, já é maravilhoso. Como a própria história da construção de São Januário, é isso, do tijolo a tijolo, da história da construção do Canindé há 53 anos também, de ladrilho, de tijolo, e de outros estádios também, né? Para resumir a história. Então, assim, o que o presidente do Cuiabá fala é irretocável, né? E aquela coisa, outra frase deplorável, né? Devo, não nego, pago quando puder. A gente sabe que deve, às vezes nega e às vezes não paga mesmo. E o que não significa dizer que, por exemplo, uma renegociação não possa acontecer, gente. A gente faz isso quase que diariamente, e no Brasil cada vez mais injusto diariamente, né? Devendo ou não para banco, para credor, para agiota, né? E para os idiotas que às vezes acham que as coisas podem acontecer. Desculpa, não é uma rima, não é mesmo uma solução, mas são casos como esse. Então, assim, legal que pelo menos a ideia está colocada à mesa, e a partir de 2026 a gente começa um processo de transparência, de fair play mesmo, e fair play sério, não aqueles que a gente fala bobagem na imprensa, que o clube não pode gastar muito e o fair play não. Se ele tem dinheiro, ele pode. Porque tem clube que pede fair play financeiro para que o outro gaste menos, né? Mesmo exato, não, e para que a gente tenha um pouco mais de seriedade, algumas coisas que rolam, por exemplo, a Espanha, gente, lembra a crise que teve recente no Barcelona? Por conta lá das leis mais exigentes, mais rígidas, e que impediu, o Barcelona não tinha o que fazer. Isso eu falando do Barcelona. Inscrever jogador. Atleta. Né? Então, assim, fazendo conta para inscrever. Fazendo conta. Aí você pode até discutir, no caso do transfer ban, se é só no terceiro transfer ban que você perde ponto, e em vez de perder 3 ou 6 ou 9, é uma outra questão, mas de novo, sem arrepiar a regra do jogo. Como a gente lamentavelmente aprende também no Supremo Brasileiro, que a gente faz do que bem quiser, até o que a gente mal entende, né? Até quando se tenta acertar, você acaba extrapolando, né? E o futebol brasileiro é essa terra selê, esse faroeste caboclo, essa coisa de bandoleiro mesmo, para não dizer de bandido, né? E que deixa até alguns togados que borram as próprias togas, os próprios diplomas jurídicos, e fazendo justiça com as próprias patas, né? Para não usar outro termo, já baixando aqui o nível deles, pelo menos. Então, assim, o que o presidente do Cuiabá falou, não tem muito o que falar. E gente no Corinthians, gente séria, e até quem não é sério, tem muita gente que não é séria, lamentavelmente, porque levou lá, gente que está na situação agora, gente que está na oposição, gente que era a situação, gente que não está nem aí e que não parece mesmo corintiano, torce por ele ou pelas empresas dele ou pelos empreendimentos dele e não pelo Corinthians, que são vários os casos de polícia. Esses quase 3 bilhões de dívidas do Corinthians não é só Itaquera, não é só investimentos mal feitos, é muitas contas que não se explicam e continuam abertas. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan, já a gente volta com bate-pronto falando do Corinthians, depois Flamengo, também muitos outros assuntos mais. Seguimos no YouTube, tem um rapaz aqui que falou no chat, tô acompanhando o chat, tá?
Tem um rapaz aqui que falou que vocês só falam do Corinthians. São Paulo devendo 1 bilhão e vocês não falam um A. Gente, volta ao YouTube depois, você vê que a gente abriu o programa, pô. 5 minutos falando do São Paulo e seus problemas, meu amigo. Pô, sinto muito, mas... Não dá pra falar de todos os assuntos também, né, Vitor Boni? Não, e a gente falou 45 minutos do São Paulo. Então, meu amigo que reclamou aqui no chat, por favor, volte um pouquinho e acompanhe tudo que a gente falou do São Paulo Futebol Clube. O PH Espero falou aqui que a gente não falou do Inter ainda também. Realmente. Acho que vai ficar para uma próxima. Bruno Prado, essa situação do Corinthians, então, o Cristiano Dresch reclamando. E é justo, né? Justa a reclamação de um clube que não recebeu o que tinha direito pela venda de um jogador ao Corinthians, hoje campeão da Copa do Brasil. Sim, e de alguns outros, né? Tem outros times que também devem ao Cuiabá. E ele reclama, ele tá devendo e ele tem toda a razão de reclamar. Vamos ver como será a partir do próximo ano essa questão do fair play financeiro, como serão as regras, se serão cumpridas, se será uma coisa mais rigorosa, porque por exemplo, como é que chama aí o comitê aí, da CN... A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD. Então, existe, né, a Câmara Nacional, mas parcela muito, né? O Cuiabá foi lá, entrou com pedido, mas vai esticando, demora para receber, vai tendo essa dificuldade. Vamos ver se a partir do ano que vem teremos regras mais rígidas, né? Que realmente, se você não pagar, se você atrasar, você vai ter problemas mesmo. Isso precisa acontecer, não é só o Corinthians, é uma coisa bem comum no futebol brasileiro dar calote, não pagar, atrasar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então isso aí realmente é uma coisa que tem que mudar rapidamente, né? Não pode ser normalizado você comprar e não pagar. E aqui é uma coisa bem normal, uma coisa que acontece toda hora.